E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente. Hoje a gente vai se aventurar num assunto que tá dando o que falar. Será que o Neymar volta pro Santos em 2025? É isso aí. A gente está de olho num artigo fresquinho, publicado agora dia 29 de novembro de 2024, pelo site Baixada na Rede. O artigo analisa essa possibilidade toda com base em alguns, digamos, indícios. Indícios, né? Pois é, parece que essa palavra é o código secreto do futebol pra gente saber de umas coisas, mas não pode contar tudo agora. É verdade. Mas falando em contar, o artigo já adianta que o Santos está bem confiante nessa volta do Neymar. O título já diz tudo. Santos enxerga grande potencial para contratar Neymar na temporada de 2025. Entenda, né? Entenda. E tem outra coisa que me deixou curioso, a possibilidade do Neymar sair do Al Hilal antes do previsto. É, e essa confiança toda do Santos parece estar ligada a uns sinais, como o artigo diz, de um possível rompimento amigável com o Al-Hilal. Rompimento amigável, que história é essa? Pois é. Se isso acontecer, seria um passo enorme para essa volta do Neymar. Mas será que essa amizade toda é possível no mundo do futebol, com contratos milionários e tudo mais? No futebol, amigável pode ter vários significados, né? Mas, explicando para quem não está por dentro do jargão, o que seria esse rompimento amigável e como isso impactaria o Neymar do Al Hilal. Em termos simples, um rompimento amigável é quando o jogador e o clube decidem juntos encerrar o contrato antes do prazo, sem brigas na justiça ou multas pesadas. Ah, entendi. Tipo, vamos apertar as mãos, desejar boa sorte e cada um segue seu caminho. Exatamente. É como se os dois lados reconhecessem que a parceria não está funcionando e preferissem seguir em frente, não boa. Faz sentido. Mas, e na prática, quais as vantagens para cada lado? Por que o Neymar toparia sair de um clube como o Al Hilal? E por que o Al Hilal abriria mão de um jogador como o Neymar? O Neymar voltar para o Santos teria um peso enorme, tanto pela emoção de voltar para casa quanto pela parte esportiva. Já para o Al Hilal, dependendo de como o Neymar está jogando e dos planos do clube, rescindir o contrato poderia aliviar a folha salarial e abrir espaço para novos investimentos. No futebol, a paixão pelo clube pesa bastante, né? O artigo menciona, inclusive, que a expectativa no mundo esportivo para essa volta do Neymar é enorme. E você lembra quando ele começou no Santos? Aquele moleque habilidoso que encantava todo É mundo. claro que lembro. É, Era impossível não se impressionar com o talento dele. E o artigo destaca um ponto interessante. Toda vez que o Neymar ou a diretoria do Santos falam sobre essa volta, a coisa parece ficar mais real. parece que estão dando pistas para a torcida, né? É isso aí, mantendo a chama acesa. E o artigo ainda diz que a expectativa de ver o Neymar de volta ao Brasil é quase certa. Você concorda com essa certeza toda? Ou acha que é cedo para cravar o placar final? Bom, sem dúvida, tem muita coisa apontando para essa volta. O Santos está otimista, existe a possibilidade do rompimento amigável com o Al Hilal e a torcida está animada. Mas para essa expectativa virar realidade, vários fatores precisam se alinhar. Quais seriam esses fatores? O que Hum. precisa acontecer para essa transferência sair do papel? Acima de tudo, a vontade do Neymar. Ele precisa querer voltar para o Brasil, abrir mão de outros planos e abraçar esse novo desafio. Não adianta só o Santos querer, né? Os dois lados precisam estar na mesma página. Exatamente. E claro, a parte financeira também é crucial. O Santos precisa viabilizar a transferência, negociar salários e garantir que a contratação caiba no orçamento. E a gente sabe que um jogador como o Neymar não sai barato. E aí, de volta para o nosso deep dive sobre a possível volta do Neymar ao Santos. Hum. A gente já explorou as motivações, as vantagens e os desafios, mas agora eu queria um pouco além. O que você acha de analisarmos o impacto dessa decisão para o Neymar, para o Santos e para o futebol brasileiro? Boa. É importante a gente olhar além da especulação e entender as implicações reais dessa mudança. Começando pelo Neymar, o que você acha que essa volta significaria para a carreira dele? Seria um passo para trás ou uma oportunidade de recomeço, de reencontrar a alegria de jogar? Olha, essa é uma pergunta complexa. Por um lado, o Neymar ainda tem potencial para brilhar na Europa, disputando títulos de alto nível. Mas por outro, voltar para o Brasil poderia reacender a paixão dele pelo futebol, o contato com a torcida e, quem sabe, até uma chance de ser protagonista no projeto ambicioso no Santos. A gente sabe que Neymar é movido a desafios, né? Liderar o Santos de volta ao topo, reconquistar títulos importantes. Isso poderia dar um gás na carreira dele. Com certeza. E vamos ser sinceros, o Neymar não tem mais nada a provar na Europa. Ele já conquistou títulos, quebrou recordes e se consolidou como um dos maiores jogadores da sua geração. Verdade, ele já fez história por lá. Mas voltando para o Santos, ele teria a chance de escrever um novo capítulo, construir um legado ainda maior no clube que o revelou. E pensando no Santos, quais seriam os benefícios e os riscos dessa contratação? Os benefícios são claros. O Neymar traria visibilidade mundial para o Santos, atraindo patrocinadores, investimentos e novos talentos. A venda de camisas, ingressos e produtos ia disparar. Sem falar no impacto técnico, né? Neymar, mesmo não estando no auge da forma física, ainda é um jogador diferenciado, capaz de mudar o rumo de qualquer jogo. Seria um imã para a torcida, para a mídia, para o mundo inteiro.
Mas como você mencionou, existem os riscos. O alto custo da contratação, a pressão por resultados, a necessidade de montar um time forte ao redor dele. É isso aí. O Santos precisa ter um plano sólido não só para viabilizar a contratação, mas para garantir que ele tem as condições ideais para render o seu melhor. Contratar um jogador desse nível exige muito mais do que só assinar um contrato. Precisa de estrutura, planejamento, uma visão de longo prazo. E saindo um pouco do Santos e do Neymar, queria que a gente falasse do impacto dessa possível volta para o futebol brasileiro. O que você acha que mudaria no cenário nacional? A volta do Neymar seria um divisor de águas para o futebol brasileiro. Ia aumentar o interesse do público, a competitividade do campeonato e colocaria o Brasil de volta no centro das atenções do futebol mundial. Imagina a repercussão de um jogo do Santos com o Neymar em campo. Seria um marco, com certeza. E quem sabe essa volta poderia inspirar outros craques a voltarem para o país, elevando o nível do nosso futebol. Totalmente. O Neymar seria um exemplo, mostrando que é possível ter sucesso e reconhecimento jogando no Brasil. E além do campo, a presença dele teria um impacto social positivo, inspirando jovens, gerando empregos e movimentando a economia. É verdade. O futebol no Brasil vai muito além do esporte. É cultura, é paixão, é um motor de transformação social. Exatamente. E a volta do Neymar seria um capítulo emocionante dessa história. Seria um sonho realizado para muitos torcedores. Mas enquanto a gente espera para ver o que o futuro nos reserva, fica a pergunta: será que o Santos está preparado para todos os desafios que essa contratação implica? Essa é uma pergunta que só o tempo vai responder. Mas, sem dúvida, essa possível volta do Neymar é um dos assuntos mais fascinantes do futebol brasileiro no momento. E seja qual for o desfecho, a gente vai continuar acompanhando cada passo dessa história com muita atenção. Voltando ao nosso Deep Dive, explorando a possível volta do Neymar ao Santos. A gente já analisou os impactos, as motivações e até especulou um pouco sobre o futuro. Mas agora, queria saber, o que a torcida está achando de tudo isso? A internet tá pegando fogo. A hashtag Neymar de volta tá bombando nas redes sociais. A torcida santista tá vibrando, sonhando com esse retorno. É meme, é montagem, é declaração de amor. Vai de expectativa, né? A galera tá animada. Impressionante como o Neymar consegue mobilizar a torcida mesmo depois de tanto tempo jogando fora. E os comentaristas esportivos, o que eles estão falando sobre essa volta? As opiniões são divididas, como sempre no futebol. É normal, né? Uns estão super empolgados, já prevendo títulos e um futuro brilhante para o Santos com Neymar. Outros estão mais cautelosos, falando dos desafios financeiros, da necessidade de um planejamento estratégico para a contratação dar certo. Trazer o Neymar de volta não é moleza. Exige muito mais do que só vontade. Mas e você? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Acha que essa volta seria positiva para o Neymar, para o Santos, para o futebol brasileiro? Olha, eu sou um otimista. Acredito que o futebol brasileiro precisa de ídolos como Neymar, jogadores que inspiram a torcida, motivam os jovens talentos e elevam o nível do nosso campeonato. E o Santos, clube que revelou o Neymar, seria o lugar perfeito para ele reencontrar a alegria de jogar e construir um legado ainda maior. Claro que tem os desafios, mas com planejamento e trabalho duro, essa volta pode ser um sucesso. Tomara que dê certo. Seria incrível ver o Neymar de volta aos gramados brasileiros vestindo a camisa do Peixe. Mas enquanto o futuro não se revela, fica a pergunta: será que essa história vai ter um final feliz? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Essa possível volta do Neymar ao Santos já é histórica. É um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro nos últimos tempos. E a gente, claro, vai continuar acompanhando tudo de perto e trazendo as informações para você. E você que acompanhou a gente nesse Deep Dive, o que acha dessa possível volta? Conta pra gente a sua opinião. E fica ligado que a gente volta em breve com mais análises e debates sobre o mundo do futebol. Até a próxima!